Salve, salve galera, começando mais uma edição do Podcast, nosso programa em parceria com a Yamaha Racing Brasil aqui sobre motociclismo pós-GP da Áustria de MotoGP. Falaremos de asfalto, terra e muitas coisas no programa de hoje. Eu, Carlos Costa, estou como sempre na companhia de Guilherme Longo e, claro, Fausto Macieira conosco para debater as polêmicas, os destaques do GP da Áustria e os outros assuntos que estão por vir. Tem entrevista especial no programa de hoje, mas vamos com o começo. Fausto, GP da Áustria com vitória do atual bicampeão da categoria, Pecco Bagnaia, prevalecendo mais uma vez no Red Bull Ring, com direito ali a alguns embates com Jorge Martin, principalmente nos começos de corrida sprint e principal. Antes, sua avaliação geral sobre o fim de semana da classe rainha na Áustria. Seja bem-vindo, Fausto. É isso. Salve Carlos Costa, salve Guilherme Longo, salve rapaziada, ligada no podcast, oferecimento Yamaha Racing Brasil e Motorsport Brasil. Satisfação estar com vocês falando de moto para falar do Grande Prêmio da Áustria. As corridas em si foram, na MotoGP, um pouco menos movimentadas do que o normal, mas o momento do campeonato é espetacular, né? Depois de 22 corridas, temos uma diferença de 5 pontos na liderança entre o Pecco Bagnaia e o Jorge Martin. E no sábado, na véspera, né, com 21 corridas, tínhamos empate no campeonato, 274-274, que é realmente incrível, né? Um campeonato extremamente disputado, mais um duelo entre sempre o Bagnaia cerebral e a audácia do Jorge Martin. O Jorge Martin esse ano está mais cerebral, mas não tanto. E o Marc Marques, que é aquele endiabrado que em qualquer situação quer vencer e coloca um tempero incrível nas disputas. Tentou vencer no sábado, acabou caindo, né? E no domingo teve vários problemas, né? Teve um problema, a válvula da roda dianteira teve um problema técnico, vazou, aí ele teve que trocar de aro, trocar de roda no grid, não saiu com a moto do jeito que ele queria, a calibragem também não estava boa, aquela afobação, e acabou não conseguindo engatar o dispositivo de largada, né? E esses dispositivos aerodinâmicos e também de ajudas são tão importantes que ele largou péssimo, trombou no Morbidelli, foi lá para 13º ou 14º e voltou até a 4ª colocação. Então lá na frente, o Bagnaia atacando, né? O Martin se defendendo e pontuando, coisa que ele não fazia com tanta frequência no ano passado, e o campeonato virando um duelo entre a Ducati oficial e uma Ducati independente de uma equipe que está por acabar e um piloto que está por mudar de equipe. Então é um duelo um pouco desigual, né, dentro da parte de planejamento, mas na pista é roda a roda, curva a curva. É isso aí, o Fausto bem disse, né? O Pecco em modo ataque, até porque o pole position foi Jorge Martin. Tivemos uma sprint caótica também com relação a quedas, o Marques sendo destaque nesse sentido, dispositivo de largada dando problema, uma série de aspectos que marcaram esse fim de semana, né, Gui? Primeiro, salve galera, né? Um abraço para todo mundo aí que tá acompanhando o nosso podcast. As corridas, como o Fausto bem falou, não foram das mais agitadas, mas a gente teve coisas interessantes para tirar ali, né? O Marques, como o Fausto bem falou, uma grandíssima corrida de recuperação, mas o destaque é mesmo Pecco e Martin, porque o que os dois estão entregando esse ano é um negócio de outro mundo. Eles estão um patamar acima de todo mundo. O que a gente está vendo é uma disputa de altíssimo nível. E estou com o Valentino Rossi nessa, né? O Rossi fez uma análise esse fim de semana sobre a disputa da MotoGP e ele falou, essa disputa vai até Valência. Eu acho que realmente está se encaminhando para isso. O Martin, apesar dos pesares, né, numa situação pouco favorável, como o Fausto falou, uma Ducati, uma Pramac que está saindo da Ducati, ele que está indo para a Aprilia, né? A torneira aos poucos vai se fechando para ele, mas ele está muito determinado por manter essa briga viva até o final. Tá bonito de ver. Eu acho que a gente tem tudo aí para ter uma das grandes disputas dos últimos anos pelo título da MotoGP, mais até do que foi o ano passado, do que foi Quartararo versus Pecco em 2022, do que foi a briga do Quartararo pelo título em 2021. Eu acho que aqui a gente tá para ver uma briga num nível muito, muito alto que vai até o fim. Fausto, vai até o fim? O que você acha? Eu espero, né? Eu torço para que isso aconteça. O Rossi falou uma coisa bacana do Pecco, né?
que ele falou que ele é limpo, mas não é suave, né? E o Martin tem o contrário dessa característica, né? O Martin é audácia pura, tá pensando melhor. Eu anotei uns números aqui, a gente tem 333 pontos de vitória, né? Porque são 37 mais 12, são 49 vezes 9, 333, mas ao longo de todo o campeonato são 1.701 pontos para os top 15 no GP completo e para os 9 primeiros nas corridas sprint. Aí, na comparação, né, o Pecco tem 7 vitórias contra 2 do Martin, que não vence desde a França nas corridas que valem 25 pontos, né, que as corridas que valem mais do dobro. E o Martin tem 4 vitórias contra 3 agora, depois da vitória de domingo, do Pecco nas corridas de sábado, né, que pagam menos pontos. Então, a vantagem de 7-2 é imensa, né? São 5 vitórias de vantagem para o Pecco Bagnaia, e a pequena vantagem de 4-3 do Martin na corrida sprint, como tem menos pontos em jogo, não compensa isso tudo, né? Não compensa os pontos que o Pecco tem obtido no domingo, além da situação interna, né, da equipe tá em mudança e tudo mais. Então, os outros pilotos, a gente tem o Bastianini, que vinha de pontuação completa e conseguiu um pódio ontem, mas não conseguiu o que fez na Inglaterra e falou que era o necessário, estar na primeira fila. Quem fez a primeira fila foi o Marques, né? E o Marques se empolgou, ele falou assim, ele falou hoje, né? Ontem, depois da corrida, ele falou assim, esse fim de semana eu senti que eu tinha como vencer. E ele quer vencer, né? Ele é obstinado em vencer. E acabou caindo, ele estava em segundo, seguro, né? Porque o Martin roletou a chicane lá, foi punido por causa disso, teve que cumprir uma volta longa, e aí o Marques herdou a segunda colocação. O Pecco estava 1,7 aí ele começou a tirar 1,5 segundo, 1,4 segundo, caiu, né? E acabou deixando essa vontade da vitória mais uma vez prejudicá-lo. Então, o Bastianini fez um pódio, mas já está com uma diferença. A diferença do Bastianini é de 56 pontos. Difícil de recuperar, especialmente porque, pelo que tem demonstrado, o Bastianini largou na 7ª posição. Ele precisa largar pelo menos nas 2 primeiras filas para ter uma chance melhor. O Fausto destacou a corrida sprint, com o Marques caindo, o Martin atropelando lá uma parte da pista, por isso tomando punição, algo que foi até um pouco objeto de polêmica no sábado, mas eu acho que esse aspecto também é importante quando a gente analisa a briga pelo título, porque o Bagnaia, que tinha ali o calcanhar de Aquiles muito forte nos sábados, ele vem reagindo, inclusive nas sprints, né? Se quiser passar a situação de pontos na íntegra na sequência, porque o Bastianini tá longe, mas assim, em algum caso aleatório de lesão ou coisa que o vale, claro, não torcemos para que ninguém se machuque, mas isso pode acontecer no motociclismo, ele não tá tão distante assim. Mas o que dizer dessa briga? Porque ao passo que a gente tem um Martin um pouco mais cerebral, a gente tem um Bagnaia um pouco mais completo, talvez, do que vimos nos últimos anos. Não à toa, já é o maior número de vitórias dele numa temporada. Voltando, né? Essa entrevista do Rossi, inclusive, é muito legal. Eu convido vocês que estão assistindo, deem uma olhada lá no motorsport.com. A gente publicou a entrevista na íntegra. E o Rossi faz uma bela análise mesmo dessa disputa e de Martin versus Pecco. E ele fala o seguinte, o Martin melhorou muito de 2023 para 2024. Ele é um piloto muito melhor. Porém, o que ele fala que é a questão do Bagnaia? Ele é um piloto que não tem pontos fracos. E, de fato, o Bagnaia... Ele extirpou esse ano o grande problema dele, que era a sprint. O Bagnaia, ele ainda defende assim, eu não gosto da sprint, mas ele agora entende a importância da sprint. Ele entende que ele não pode jogar esses pontos fora, porque olha só o que está acontecendo. O Martin é o rei da sprint. O Martin é o cara que mais venceu o sprint desde que esse formato foi introduzido. E mesmo numa situação de campeonato em que o Pecco vence 5 corridas versus 2 do Martin, a diferença no campeonato é de 5 pontos. A gente está falando de 275 para o Pecco, 270 para o Martin, o Bastianini tem 214, o Marc Marques 192 e Maverick Viñales, já bem mais distante, completando o top 5, com 139. Mas olha isso, 275, 270, 214. O Bastianini está longe dessa disputa. Então, o que a gente está vendo, como eu falei no meu primeiro comentário, eu repito, é uma disputa de altíssimo nível. Para mim, puxa um pouco. Eu espero que siga até o final do campeonato assim, mas vou fazer um comparativo. Talvez a galera não vai gostar muito, porque a galera não gosta que a gente mencione 4 rodas, mas tá me lembrando um pouco o Hamilton e Verstappen em 2021. É um comparativo válido até por ser um campeonato recente,
Fausto, se você quiser arrematar aí sobre Martin e Bagnaia, o que eu acho interessante é que talvez o Martin não consiga o título, mas acho que ele vai deixar a Ducati mostrando todas as credenciais dele, porque faltava, de fato, para o Jorge essa consistência que aparentemente ele conseguiu consolidar nesse ano, Fausto. Pois é, assim, eu concordo que o Martin é rapidíssimo, né? Tanto que em poles, ele tem 5-1 em poles. Só que pole não vale ponto, né? E assim, e nas primeiras filas, ele não tem uma diferença tão grande quanto essa, né? Ele tem 8 primeiras filas contra 6 do Bagnaia, onde o Bagnaia ainda tem problemas em relação ao Martin, que também tem, é nos abandonos, né? O Bagnaia tem 5 abandonos contra 3 do Martin. Mas os outros adversários estão muito atrás, né? O Enea Bastianini tem 3 largadas na primeira fila em 11 corridas e o Marc Marques também. O Marc Marques só tem 3 pódios e o Bastianini 4 e a turma toda muito à frente deles. Então, o Martin continua sendo aquele piloto arrojado, velocíssimo, provavelmente mais veloz, e é mais veloz, o número de poles comprova isso em volta lançada do que o Bagnaia, mas o Bagnaia tem compensado. Cada um tem buscado aperfeiçoar os seus pontos fracos, que é a meta de todo competidor, de todo atleta, né? Então, ambos melhoraram, mas o Martin, além de ter o suporte direto da fábrica, também está, além de não ter o suporte direto da fábrica, também está apostando mais, ele está pontuando mais, mas ainda assim o Bagnaia comete menos erros do que ele, né? Cometeu mais em abandonos, mas tem controlado especialmente o sábado, que era o ponto fraco dele. Concordo totalmente com o Gui e espero que o campeonato, como vocês falam, vá até a última curva da última volta do último GP em Valência em novembro. Mas até lá são 1.700 pontos, né? E eles deram 374 voltas e o campeonato estava empatado anteontem. E agora são 402 voltas entre eles, valendo as voltas também da sprint, e apenas 5 pontos, com um horizonte ainda muito grande pela frente. Tem chão nesse campeonato, né? Lembrando que esse fim de semana marcou o início da segunda metade da temporada, né? 11ª etapa de 20, então tem 9 ainda pela frente, e a temporada europeia chegando ao fim, né? Aragon e mais 2 em Misano, antes da pernada asiática. Aragon no dia 1º de setembro, mas o Fausto estava falando das posições de largada, tava pensando aqui, o Marques, acho que ele gosta da emoção, né? Não até o que volta e meia ele larga no meio do pelotão para fazer a escalada, e nessa corrida da Áustria ele teve ali o contratempo na largada e fez mais uma boa remontada. Agora, pegando até o gancho do quali, a gente teve Aprilia e KTM ali surgindo em diferentes momentos do fim de semana como destaques, com diferentes pilotos, né? Que, olhando o restante do pelotão, deixando Bagnaia e Jorge Martin de lado, e eles de fato estão num outro patamar, o que a gente tem de destaque aí nessa corrida? Positivos e negativos? Pedro Acosta, por exemplo, ficou devendo. Pedro Acosta, eu já venho destacando isso em alguns programas, né? Ele tá devendo no geral, né? Começou muito bem, o novato com uma performance fantástica, todo mundo falando, né? Questão de tempo até que ele consiga uma vitória, ele vai quebrar o recorde do Marques. E nas últimas corridas ele realmente tá perdendo um pouco de fôlego. E esse fim de semana também, né? Ficou bem atrás das KTMs de fábrica, né? O Jack Miller e o Brad Binder, que é uma coisa que a gente não tinha visto muito no ano ainda, né? Então, o Acosta ficou devendo no nível que a KTM também ficou devendo um pouco. A gente esperava a KTM um pouco mais forte esse fim de semana, correndo em casa. O Fausto mesmo falou semana passada, quando a gente fez a prévia, tipo, olho na KTM, talvez eles consigam alguma coisa, e não conseguiram nada. E a Aprilia é engraçado, né? Porque a Aprilia ainda continua sendo a segunda força do grid, mas esse fim de semana também deixou um pouco a desejar. O Alex conseguiu andar um pouco mais na frente na corrida do domingo, mas também não foi uma ameaça, né? Tanto que a gente tem essa remontada do Marc Marques, que é uma coisa fantástica. Ele cai para 13º na largada e ele voa por todo mundo. Ele passa por KTM, ele passa por Aprilia, ele passa por todo mundo sem maiores problemas. O Marques, realmente, eu acho que se ele não tivesse esse problema na largada, ele talvez teria conseguido brigar pela vitória, sim. E aí, Fausto?
Pois é, eu acho que a KTM foi a grande derrotada, né, Guilherme, Carlos? Eles deram, segundo consta, mais de 350 voltas na pista. Tem 2 pilotos provadores muito bons, né? O Dani Pedrosa e o Pol Espargaró estavam correndo em casa, treinam ali frequentemente, né? Obtiveram a primeira vitória na MotoGP ali, e a vitória mais recente da KTM foi também na Áustria, né, com o Brad Binder, e o Pedro Acosta, concordo, sofreu bastante. E ontem eu conversei com o Nico Ferreira, que é brasileiro, radicado na Espanha, e é treinador de pilotagem, é instrutor de pilotagem do piloto húngaro, que compete na Hooks Cup, que tem como sede também lá a Áustria. Então, e ele é muito amigo do Pedro Acosta, né? Então, o que ele me falou, e o Acosta falou para ele, é que assim, a situação está difícil para o Acosta, porque o Brad Binder tem contrato até 2026, até o final de 2026. Né? O Augusto Fernandes não conseguiu se encontrar com a moto. E o Miller vai sair. Então, o Miller, que foi o melhor KTM, né? Foi quinto no sábado, quinto no domingo, à frente do Binder, né? Não está testando nada. E a KTM quer sair dessa situação, né? Quer ser pelo menos a segunda força, superar a Aprilia, que só chegou à zona de medalhas por causa da queda do Marques no sábado, né? Senão não teria chegado. O Alex Espargaró já tinha falado que não tinha condição de chegar melhor do que quinto lugar ou sexto, que foi o que ele obteve no domingo. Então, eu acho que quem está testando na KTM, por incrível que pareça, é o Acosta. E o Acosta, qual o parâmetro que ele tem? É o primeiro ano dele na carreira. Ele tem 20 anos. Então, o Binder, como tem contrato até 2026, disse que não quer, faz corpo mole para testar. Então, sobra para ele um trabalho que não seria de um novato, né? Não seria de um novato. E o Miller não pode testar, porque o Miller vai sair, né? Ele deve ir para Yamaha, né? Tudo indica. Então eles não querem entregar nada para o Miller testar e depois levar aquela informação, o que aconteceu, para a Yamaha. Então a situação para o Acosta ficou difícil a partir do momento que ele tem já que na sexta-feira se classificar, né? Para o Q1, para o Q2 e tudo mais. Ele não conseguiu ir ao Q2 e fez uma corrida muito abaixo do que se esperava. O Pol Espargaró também teve um problema técnico com uma moto que era revolucionária, não funcionou direito. Tivemos 3 pilotos de teste lá na Áustria e a grande derrotada, a meu ver, foi a KTM. Vamos ver agora, a gente vai ter a corrida de Aragão, depois vai ter Misano, e se eles vão, depois de Misano, vai ter um teste da MotoGP, onde a gente espera que o Acosta não fique tão sozinho, né? Como ficou. Mas é difícil a perspectiva, porque se na pista deles eles tiveram esses contratempos, imagina em outras pistas. Vamos ver. Teremos 2 corridas em Misano, né? Terão 2 chances de se sobressair. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Mas para mim, quem perdeu mais nessa corrida foi a KTM. Quem esperava mais estava a diretoria toda lá e não foi nem próximo do que eles pensavam que seria. Vamos ficar de olho. Fausto citou os testadores, né? Além do Pol Espargaró, a gente teve o Lourenço Savadori na Aprilia e o Stefan Bradl na Honda. Agora, parece que um certo Andrea Dovizioso vai dar um rolezinho de Yamaha também, é isso mesmo, meus caros? Vamos ter testes, eu ia falar esse fim de semana. Essa semana, Andrea Dovizioso testando com a Yamaha lá em Misano mesmo. E aí, Fausto? Acho muito bom, né? Porque o Crutchlow continua lesionado, uma lesão também estranha. Como foi estranha a lesão do Martin, né? Dentro do quarto, machucou o dedo e tudo mais, o que pode ter prejudicado também o desempenho dele. Aparentemente não, né? Porque era na mão esquerda. Né? O Crutchlow está lesionado e o Dovizioso vai testar em Misano. E é importante que a Yamaha use suas concessões para fazer o que a gente vem falando, né? O Carlos, o Gui, o Felipe e eu aqui no podcast há muitas edições. É bom testar nas pistas onde as corridas ainda vão acontecer. E Misano é melhor ainda, porque serão 2 corridas lá, com o cancelamento do Cazaquistão. Então, o proveito, e o Dovizioso tem uma experiência imensa na MotoGP, né? Foi vice-campeão várias vezes. Então, eles podem tirar proveito dessa situação. E a Yamaha precisa, né? Porque o Quartararo teve que cumprir volta longa, o Rins também não está recuperado, ficou evidente isso na corrida. E o auxílio do Dovizioso, que vem de um acidente no motocross, espero que ele também esteja recuperado, será de grande valia para a equipe Yamaha. Boa, agora vamos falar de categoria suporte com o piloto brasileiro Diogo Moreira nos representando na Moto2 e a gente faz o panorama da classe suporte. Guilherme Longo, portanto, conte-nos os destaques da Moto2 neste fim de semana da Áustria.
É isso aí, no Red Bull Ring, vitória. O piloto que pra mim tem o melhor nome do grid da Moto2, Celestino Vietti, foi o vencedor desse fim de semana. Celestino que vinha aí numa temporada complicada e agora tá numa crescente. Pódio na Grã-Bretanha, vitória na Áustria, segundo lugar para Alonso Lopes, terceiro lugar para Jake Dixon, num fim de semana em que os ponteiros não tiveram aí bons resultados. O melhor colocado foi o Joe Roberts em nono, mas o Sérgio Garcia, que segue na liderança, 14º, e a Ogura, confirmado para Trackhouse na equipe satélite da Aprilia da MotoGP, sequer largou. Diogo Moreira foi o 16º colocado e a gente tem situação de campeonato. Sérgio Garcia, 162 pontos, a Ogura, 142, Joe Roberts, 130, Alonso Lopes, 120. Fausto. Pois é, são essas coisas que só acontecem na MotoGP, né? No Mundial de MotoGP e classes de acesso, né? O Ogura confirmado, né, na Trackhouse Aprilia, uma surpresa grande, a gente já tinha falado sobre isso, mas é uma surpresa grande, né? Porque ele recusou 3 anos de convite para ir para a LCR Honda e foi para a Trackhouse. E era o mais veloz na sexta-feira, mas acabou caindo, quebrando a mão direita, né, que é a mão que mais trabalha na corrida, ficou fora. E o Garcia aí tinha uma chance, tinha 18 pontos de frente, tinha uma chance de abrir uma vantagem imensa, porque o Joe Roberts, que é o terceiro colocado, também não vinha bem. Só que o Garcia não foi bem, né? Foi muito mal, terminou na 14ª colocação, marcou apenas 2 pontos. A vitória do Celestino Vietti, segunda vitória em casa, foi importantíssima para ele. O Vietti está de saída da equipe, né? Deve ir para a vaga do Fermin Aldeguer, que é outro que foi mal também, né, na corrida, mas que vai estar na MotoGP. E o Diogo Moreira, a situação do Diogo largar na 31ª posição não reflete exatamente o que aconteceu, porque tivemos aí seguramente mais de 50 voltas canceladas. A pista tem 11 curvas, sendo 8 para a direita, 3 para a esquerda, a largura 12 metros. É uma pista que te joga meio para fora da zebra, por isso houve vários cancelamentos de volta e punições por esse motivo. E o Diogo estava no Q1, não foi bem ao longo do fim de semana, mas pegou uma carona no Aldeguer, que também não estava bem, estava precisando dos pontos, dos pontos possíveis no Q2, das posições de largada, e o Diogo estava colado nele e tinha passado para o Q2, mas a volta dele foi mais uma das dezenas que foram canceladas, e com isso ele perdeu toda a condição de largar, largou em 31º, ganhou muitas posições, chegou ali na porta do pódio na 16ª colocação, e para quem acha que é fácil, as pessoas, o Diogo vai para a MotoGP, tá? O Diogo tem que se fortificar na Moto2, né? E a gente vê campeões do mundo sofrendo também nessa classe intermediária, então, de toda forma, foi uma corrida de recuperação, ele ficou muito perto da zona de pontos, e você vê que o próprio Garcia foi 14º, né? Então, são situações que, e no final, né, com os problemas do Ogura e com os problemas também do Robert, o Sérgio Garcia, que chegou na 14ª posição, só cedeu 22 pontos, né? Não cedeu, não, abriu 2 pontos para o Ogura, porque o Vietti no campeonato está bem mais atrás. Para o Vietti foi importante, o Vietti na Moto2 ainda não conseguiu repetir os resultados e potencial de campeão que tinha na Moto3, e o Sérgio Garcia está muito frustrado com a não promoção para a MotoGP. Aliás, a gente está tendo teste da Moto2 lá em Spielberg hoje, e hoje e amanhã, não, acho que é só hoje. E no momento, quem está liderando é o Canet na Moto2. A gente tem apenas 12 pilotos testando e o Garcia não está entre eles, porque também lidera o campeonato, tem uma vantagem grande, e a expectativa agora é para ver se o Ogura volta em Aragon para tentar diminuir essa diferença. Piloto japonês, como dito, confirmado aí na Trackhouse, a equipe satélite da Aprilia para a MotoGP 2025. Vamos falar da outra categoria de acesso aí do Mundial de Moto Velocidade, Moto3. Guilherme, e os destaques da terceiro degrau aí, digamos, do Mundial de Moto Velocidade? O destaque, para felicidade de Fausto Macieira, mas de todo mundo aqui, é sul-americano, né? Opa! David Alonso vence mais uma, é a 7ª vitória em 11 corridas. Ele, além disso, tem mais um pódio na Grã-Bretanha, então um ano, assim, irretocável do colombiano, que tá disparado na frente. Ele tem agora 224 pontos contra 153 de Ivan Ortolá, e o Daniel Olgado, que foi pódio ontem, terceiro colocado, 149. Então, olha que diferença enorme, que ano gigante de David Alonso. E temos que torcer, né, Fausto? Pois é, não, o Alonso é o orgulho da América do Sul, né? Ficamos todos muito felizes
com o desempenho dele. Ele mora na Espanha, tem mãe colombiana, assumiu a nacionalidade colombiana, o que para ele foi muito bom, né? Porque há toda uma tendência em internacionalizar o campeonato, e ter um piloto da Colômbia, a torcida da Colômbia, a bandeira da Colômbia é importantíssimo. Ele já está na 7ª vitória, são 11 vitórias na carreira, 7 na temporada. Ele pode chegar, né? Tem 9 corridas pela frente, nas 11 vitórias recordes do Valentino Rossi em 1997, e ninguém duvida que o Davi Alonso vá levar esse título. Se não acontecer alguma coisa assim muito ruim, ele vai levar o título com total merecimento, e tem a vaga garantida na CF Moto, que é uma equipe do Aspar Martinez, na Moto2, e a CF Moto lidera na classe Moto3, na classe leve, à frente da KTM Oficial, né? E a KTM Oficial anunciou a contratação do Davi Munhoz, que foi muito bem ontem, né? O Davi Munhoz foi muito bem ontem, fez uma chegada incrível. E o Ivan Ortolá, que era o pole, que é o vice-líder do campeonato, que agora tem um atraso maior ainda, fez uma corrida boa, chegou na 9ª colocação. Depois de largar em último, ele era o pole, mas a moto dele apagou, e eu estava conversando com o Nico, né, lá direto de Spielberg, e ele falou que isso acontece muito na Moto 3, que é a Hooks Cup, também é uma Moto 3 KTM, né? Porque lá são 700 metros de altitude por aí, e a moto sofre bastante, e parece que ele engatou neutro e a moto desligou, né? E aí não conseguiu fazer pegar, e ele saiu da pole para a largada do pit lane depois que todos os pilotos fizeram a curva 1. Então foi uma corrida de último para a 9ª colocação. Pontos importantes para ele, mas mais importantes ainda e indiscutíveis para o Davi Alonso, que está com o passaporte visado para a Moto2 no ano que vem, na mesma CF Moto. É isso aí. Engraçado, né? E a gente vai ficar de olho aí, vamos ficar na torcida pelo Davi Alonso, que está fazendo um grande ano. Mas para a gente fechar aqui o Mundial de Moto Velocidade, vamos falar de Moto E, que fez a penúltima etapa esse fim de semana lá no Red Bull Ring, termina em Misano, na primeira etapa de Misano, então pula a próxima em Aragon, mas tivemos vitórias de Oscar Gutierrez e Héctor Garzó, e a disputa fica agora para a última etapa, enquanto o Eric Granado não teve um bom fim de semana. Na primeira corrida foi vítima de um incidente, acabou caindo. Na segunda ainda terminou no top 10, mas um ano bem difícil para o Eric, né, Fausto? Muito difícil, né? Assim, o ano mais complicado do Eric desde 2019, né? Ele foi vice em 2022, foi terceiro em 2019, depois tem 2 P7 no ranking mundial, e agora está em 13º, caiu na corrida 1, mas as corridas foram muito boas, né? As corridas da Moto E, apesar da dificuldade de encaixe na agenda, são sempre emocionantes, e o pega é espanhol, né? Entre o Héctor Garzó, que liderava, chegou lá com 25 pontos de frente, e o Oscar Gutierrez, que é um novato também, andando muito bem. O Gutierrez venceu a corrida 1, o Garzó foi cerebral, fez uma 2ª colocação, fez uma boa pontuação. E na corrida 2, eles brigavam na última volta, a 2 curvas do final, o Gutierrez caiu e abandonou. E agora a diferença é imensa, né, do líder Héctor Garzó para o segundo colocado, que é o campeão reinante Mattia Casadei, que é companheiro do Eric. São 38 pontos de frente em 50 possíveis na etapa de Misano, né? Cada corrida conta 25 pontos, são 2 corridas, então 50 pontos em jogo, com 38 de vantagem. Então ele pode ceder 13 pontos, que ele, ainda que não pontue, é o Gutierrez que está na 2ª colocação, ou é o Casadei? Não, é o Casadei. O Casadei teria que chegar no pódio, para manter a disputa para a corrida 2, que é no mesmo dia lá em Misano. Então, difícil a situação para a turma. O Eric fez uma 10ª colocação na 2ª posição, na 2ª corrida, e agora ele precisa melhorar essa 13ª posição no ranking, e o campeonato a um passo da casa do Héctor Garzó. Boa. Guilherme, saindo agora do asfalto, vamos falar também de motocross neste podcast, como já é tradição aqui, aliás. É isso aí, vamos passar rapidinho aí pelo AMA Motocross, que teve o primeiro campeão definido, né, da temporada 2024. Falta ainda uma etapa na semana que vem, que é o Ironman National, mas esse fim de semana correram em Budds Creek, e na 250 cilindradas, título antecipado para Hayden Diggan com a Yamaha, né, Fausto? Pois é, um título espetacular do Diggan, que tem 18 anos, está fazendo sua 2ª temporada completa como piloto profissional.
é filho do Brian Deegan, né, que veio também do motocross, depois foi piloto de motocross estilo livre, e a corrida foi lá em Budds Creek, Maryland, que já recebeu o Motocross das Nações, uma pista espetacular, e a largada define muito no motocross, né? Os pilotos largam lado a lado, a possibilidade de acidente é ainda maior, e o Deegan fez uma largada por dentro, e ainda saiu empinando, né? Conseguiu uma largada esplêndida, e teve um acidente imenso do lado dele, só que ele estava na linha de dentro, e se livrou desse acidente e venceu. Ele chegou a abrir 25 segundos de vantagem para o segundo colocado, caiu, mas mesmo assim venceu com uma grande vantagem, e aí garantiu o título na corrida 1, né, na primeira bateria. Um título importantíssimo para ele, que tem um potencial enorme, né? No ano passado ele foi o campeão do Super Motocross, que é um campeonato que combina os pontos do Supercross e do Motocross, que ainda vai acontecer, e uma vitória importante, um título importante para a Yamaha, numa corrida que marcou o retorno do Eli Tomac na 450, mas o grande destaque do dia foi o Hayden Deegan vencendo com a Yamaha Star Racing, com a sua YZ250F. Parabéns para ele, e que venham mais conquistas nessa final, que vai ser lá no Ironman, já no sábado que vem, fechando a temporada. É isso aí. Agora, seguindo aqui o rumo fora do asfalto, meu caro Rumo da sujeira? Exatamente. Temos aí, nos próximos dias, a mais importante competição de rally do continente, eu diria, quiçá uma das mais importantes do mundo, e eu acho que isso dá para dizer com tranquilidade, aliás. Vamos falar sobre isso da maneira devida, com toda a atenção, então roda a vinheta. Guilherme Longo, o senhor fará a cobertura do Rally dos Sertões e já começou remotamente, estará presencialmente, mas antes já fazendo aquele aquecimento com um convidado especial aqui no podcast. É isso aí, minha gente. Sertões 2024 começa nesta sexta-feira lá em Brasília, passando por Goiás, passando pela Bahia, um trajeto um pouquinho diferente esse ano, mais curto, com mais dias nas mesmas cidades. E, claro, o podcast não podia ficar de fora. Eu estarei presente fazendo a cobertura, então as próximas 2 semanas estarei presente no nosso programa, mas de forma remota, produzindo conteúdo, entrevistando pilotos, trazendo bastidores para vocês. E a nossa cobertura começa hoje, uma entrevista mais do que especial com Gabriel Bruning, piloto da Yamaha na classe de motos, atual campeão da Moto 2 e vice-campeão geral de motos. Dá uma olhada nessa entrevista que ficou bem legal. Galera do podcast, a gente continua falando de Sertões e agora com uma entrevista mais do que especial. Vocês já estão vendo aqui na tela comigo Gabriel Bruning, piloto da Yamaha nas categorias de moto, de rally, que vai falar com a gente tudo sobre os Sertões. Gabriel, primeiro, muito obrigado por estar aqui com a gente, participando do podcast. E eu já jogo a primeira pergunta. Você vai para os Sertões não só para disputar, mas também para defender o título que você conquistou na Moto 2 ano passado. O que passa na cabeça nesses dias que antecede? É nervosismo, é ansiedade, é alegria? Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigado Guilherme pelo convite. É legal estar falando um pouquinho sobre o rally, né? É uma modalidade que ela é no meio do sertão, então talvez ela não tenha tanta acessibilidade, vai ser legal conversar um pouquinho com o público, explicar um pouquinho. Sobre os Sertões, né? Como você disse, defender o título nunca vai ser fácil. Eu me preparei bem esse ano, eu vim de bons resultados das outras etapas, né, do campeonato, como Jalapão, como Rally Minas, fiz bons, sempre brigando ali na ponta entre os 3, então acredito que é natural esse ciclo de ser campeão e depois defender. Vamos tentar brigar pela geral também, né, não só defender a Moto 2, que é a minha categoria, mas brigar pela geral, que é o que a gente sempre sonha, né. E sobre a ansiedade, eu vou dizer bem sincero, esse ano eu tô mais tranquilo, porque talvez é o meu 4º ano, então um pouco mais de experiência. Tive mais contato com a moto de rally esse ano, tive mais oportunidade, a gente conseguiu ter um acerto melhor de suspensão, de motor. Então eu acredito que eu tô mais à vontade, mais tranquilo do que necessariamente ansioso. A ansiedade é mais em chegar no lugar do que a prova em si. Reencontrar os amigos, tá trabalhando com a mídia, tudo isso, eu acho que gera um pouquinho mais de ansiedade do que a própria prova, que eu posso dizer que eu tive uma boa preparação. Legal. E antes da gente falar sobre essa questão da preparação, que eu acho que muita gente que está assistindo também tem curiosidade, né? Afinal, a gente não está muito acostumado a ver o rally no dia a dia, na pauta. Mas vamos começar falando dos Sertões desse ano mesmo.
Um formato um pouco diferente, puxando, né, do que tem sido feito lá fora, a questão do uso do loop, né, vários dias numa mesma cidade, são 3 etapas em Formosa, no interior de Goiás, 3 etapas em Luiz Eduardo Magalhães, no interior da Bahia. Isso facilita o trabalho para vocês? Eu acredito que vai mais facilitar ainda os apoios, porque a gente vai fazer, como você falou, a alça, né, de ir e voltar na mesma cidade. A gente vai ter a estrutura, a base melhor montada. Ao invés de todo dia de manhã desmontar e à tarde montar em outra cidade, a gente vai ficar no mesmo lugar. Então, acredito que, pelo fato do mecânico não se desgastar, isso também transmite para o piloto. Ele vai estar mais atento com a moto, a equipe não vai ter perigo de estrada. Então, eu acho que tudo isso vai diminuir e vai refletir no piloto. Apesar que o piloto vai estar na estrada fazendo a prova, o mecânico vai estar descansando, vai ter a hora dele de pensar no próximo, o que adaptar, o que mexer. Então, acho que tudo isso vai refletir, porque a gente é uma equipe, são aproximadamente 18 a 20 pessoas, toda a equipe da Yamaha. Então, tendo 80% do povo descansadinho, só os pilotos na estrada, eu acho que isso vai refletir bastante na gente. E o que você achou do... Claro, né? O piloto do Rally, ele sempre vai descobrir na hora exatamente a questão do trajeto, das especiais, mas olhando o mapa como um todo, o que você achou da escolha desse ano? Eu achei legal, vai ser bem diferente do ano passado, que ano passado a gente pegou muito seridó, serra, trechos assim, travados, né? Não foi um rally muito rápido ano passado. Um pouco de areia. E esse ano, a princípio, né, pelo que a gente escuta, fala com os organizadores, amigos, vai ser um rally mais rápido. Então vai pegar muita fazenda. Os primeiros dias, 2, a princípio vai ser mais travadinho, né? Mais devagar. Mas a partir do terceiro, que começa a pegar Goiás em direção a Tocantins e Bahia, até Luiz Eduardo é muita fazenda, né? Próximo ao Jalapão. Então vai ser rápido. Então vai definir também muito a questão da moto estar bem preparada, ter um bom final de moto e trabalhar na segurança, né? Porque no seridó a gente consegue atacar mais, é mais próximo, ela não é tão rápido, então tu tem mais segurança em andar rápido. Ali, como é muito rápido, eu tô falando de 140, 160 por hora no meio de fazenda, então a gente tem que ter essa questão de saber aonde medir. Aqui eu vou atacar 100%, aqui eu vou tirar um pouquinho a mão que a gente não consegue ver se tem uma erosão ou, não sei, algum perigo. Então, acho que isso vai definir bastante esse rally. A velocidade e saber poupar o equipamento também. É interessante, né? E é legal ver como que é essa parte do planejamento, né? Muita gente acha que é só vai e ataca. Sentar na moto e acelerar. Exato, mas tem todo o planejamento antes, né? Inclusive, essa questão do planejamento, né, da preparação, é uma coisa que eu queria ver contigo. Porque vocês descobrem muito na hora como é que é a situação, como é que tá a estrada, se vai ser por fazenda, se é um trecho mais rápido, mais devagar. E como é que fica? Como é que vocês fazem a preparação para um evento e que vocês vão descobrir muita coisa na hora? Como que é a rotina do piloto de moto de rally? A gente anda com... o Ricardo Martins é um grande exemplo, que é um cara muito experiente, que eu acho que ele já está no 11º ano fazendo o brasileiro de rally. Então ele é um cara, o Luciano, que são da nossa equipe, passou muitas vezes em Goiás, Bahia, lugares que talvez eu não passei. Então a gente troca essa informação. Saiu o roteiro, Formosa. Formosa, um ano, se largar para a esquerda, vai ser cascalho. Se largar para a direita, vai pegar areia. Se for em direção à Bahia, é muita reta. E a gente vai trocando essa informação até para a gente poder trabalhar em cima da moto. Vai andar muito no seridó. Putz, a suspensão tem que ser um pouco mais dura, vai ter erosão, pedra, tipo de pneu. Não, amanhã vai ser muita reta. Vai pegar fazenda em direção ao Tocantins. Então, pneu mais duro, suspensão mais dura ainda, tem algum tipo de gasolina, tudo isso vai influenciar. A gente recebe o roteiro e isso tudo influencia na questão de ajuste de moto. Então, os pilotos mais experientes vão sempre passar para a gente, e a equipe que está em torno, muitos anos rodando no Brasil, conhece esse tipo de terreno. É até importante a organização sempre soltar, vai para cidade tal, e a gente ajusta tanto a moto quanto a gente também, né? Sabe, obviamente que a gente não sabe o percurso,
que a gente recebe o mapa um dia antes só, mas a gente tem noção da cidade X à cidade Y, vai pegar tal terreno, vai pegar uma areia, ou um cascalho, ou vai passar por um rio que é perigoso para a gente ter cuidado. Isso tudo a gente conversa antes do rally começar. Vamos supor que a gente vai chegar na quarta ali, né? A gente já vai trocando ideia. Ó, o dia 4, vamos dar uma aliviada, que vai ser o dia mais tenso, vai ser onde vai definir a etapa, onde vai definir o rally, vai ser no dia 8. E assim a gente conversa entre a equipe e faz uma tática, né? Como no futebol a gente organiza o atacante. Não, o Adrian vai andar mais aqui, o Gabriel vai ajudar, o Ricardo aqui, tal. Aí a gente faz isso também, a gente troca as ideias dentro da carreta e analisa onde vai fazer cada etapa, cada piloto vai fazer o quê, né? É interessante isso, né? Ver como que tudo é pensado. E você falou uma parte que eu acho que é o mais interessante, até pra galera que tá assistindo, né? A gente fala muito de rally, a galera tá acostumada com rally de carro, né? Que você tem o piloto e o navegador. Mas na moto você é o piloto e você é o navegador. Como que é lidar com isso? Ter que olhar pro mapa, ter que cuidar da moto, ter que olhar pro terreno. Conta pra galera como é que funciona esse esquema. Esse trabalho pode dizer que é 50 pilotagem e 50 navegação mental, porque não adianta a gente ser só rápido e errar na navegação, perder 5 minutos às vezes numa entradinha boba, ou até levar uma penalização, porque a gente atravessa muita vila, rodovia, a gente tem que atravessar, mas não é valendo. A gente tem um período, um exemplo, 20 minutos para atravessar a vila de Formosa. A gente vai entrar na vila, vai atravessar 50 por hora, 40, como a organização vai definir, e nesse meio período você está ali descansando, tomando aguinha, tranquilo, e aí volta lá na frente. Muitos pilotos às vezes não percebem e fazem erros bobos, passam de 40, entram nessa zona acima da velocidade. Então não adiantou tirar tudo, andar super rápido e tomar uma penalização. Então é um conjunto muito grande de circunstâncias. Você tem que saber navegar, tem que saber pilotar rápido, claro, ter leitura de terreno, porque às vezes tu tá no cascalho e do nada vai para uma parte de erosão, pega uma areia. Então também tem que ter a noção de leitura de terreno e não podemos esquecer porque a gente também tem que fazer cursinho de mecânico. Às vezes acontece uma falha elétrica, qualquer falhazinha ou até ajudar um companheiro, a gente tem que ter uma noção básica de mecânica. Então são 4 pilares essenciais do rally e fora que a gente está sozinho, então você vai ter que navegar, se concentrar, vai acontecer erros, todo mundo vai errar uma entradinha ou outra, mas é de como você volta para o rally, volta para a prova que vai definir quem tu é. Porque em 9 dias, contando com o prólogo, 8 dias especiais, não tem como tu não cometer um pequeno erro, uma curva passar reto. Então vai definir quem volta rápido, quem volta com a cabeça no lugar vai ter vantagem ou não vai cometer mesmos erros, né? Isso é super importante. Sem dúvidas, e bem legal essa explicação, até a questão da parte mecânica, né? Porque, de fato, é um desafio muito grande, porque é muita coisa na cabeça ao mesmo tempo, né? Tem vezes que posso dizer que eu tô na especial, eu achei a minha suspensão mole, eu tô ali na parte do abastecimento, ou desse radar que eu acabei de explicar, eu tenho um tempinho, 5 minutos, eu pego a chavezinha, fecho os cliques em cima da suspensão, já fica um pouquinho mais dura, ou eu abro, ou eu troco de combustível, alguma coisa a gente pode ir mudando durante o especial, porque tem especiais esse ano de 460 ou 80, agora eu não recordo, uma especial super longa, e mais de 400 quilômetros, a gente pega muito terreno, né? Eu não vou entrar numa especial de areia e vai ser 400 km de areia, eu vou pegar terreno batido, eu vou pegar mole, eu vou pegar talvez um barro, alguma coisa. Então, durante a especial vai mudar. Até as características de navegação muda. Às vezes a gente anda 5 quilômetros num deserto, não tem um desenho. Às vezes a gente anda no meio de vila e de coisa que tem desenho de 100 metros. Então, exige a navegação super atenta do piloto. Isso vai variando cada dia. Os sertões têm muito dessa característica, né? De um dia tu anda para um lado, para o outro,
dia tu anda no outro e muda 100%. Navegação, terreno, tudo. E um dia para o outro é simplesmente da água para o vinho. E é isso que faz do Rally uma categoria tão interessante, né? E você mencionou essa questão das especiais longas, até eu queria trazer uma coisinha diferente, né? Porque você falou dos desafios e tal, eu queria que você contasse também dos perrengues, né, que vocês acabam passando. Porque não é fácil. Uma especial de 480, 460 quilômetros, como você falou, são muitas horas em cima da moto, e ao longo dos anos já deve ter passado por muitos perrengues também aí, né? Eu tive o meu, posso dizer, o mais marcante foi nos Sertões, que me deixou jogado no meio do nada. Eu tive uma falha na bomba de combustível, ela foi perdendo a força, faltavam 200 quilômetros e ela não passava de 90 por hora, e eu ia, depois baixou para 80, 60, e a gente entrou numa uma areia muito fofa, e aí a moto apagava, eu tinha que resfriar, até que ela não teve mais jeito. Era no Raso da Catarina, na Bahia. E aí eu vi uma equipe de um helicóptero que levantava voo, o drone também filmando, e eu pensei, ali na frente deve ter uma comunidade, pelo desenho, era 2 quilômetros, e eu andei 4, eu estava errado já, andei 4 quilômetros no meio do nada, sem água, já estava sem água, já tinha bebido tudo, e os carros passando, assim, meu Deus, vou morrer aqui desidratado. Até que cheguei numa vila indígena, aí me acolheram lá, até comi, me deram água. Então posso dizer ali, eu tive 1 hora de caminhada com equipamento, 4 quilômetros caminhando, assim, meu Deus, é aqui que eu vou ficar, eu acho. Com medo de cobra e, não sei, né, no meio do nada, no deserto. E essa eu acho que foi a que mais marcou, assim, sabe? Eu fiquei bem tenso, e no outro dia a gente ficava pensando, puta merda, tomara que não quebre de novo, não fique, porque até levei água a mais, barrinha de cereal, para não passar fome, porque a gente, esperando a organização, ela demoraria mais ou menos umas 4 horas, da hora que eu quebrei até o final. Aí 4 horas no sol, sem uma sombra, eu tentei andar para buscar ajuda, né? Que seria essa aldeia indígena que estava escrita no mapa. E eu andei o dobro do que estava escrito. E aí foi complicado. Aí acaba comprometendo o resultado não só da etapa, mas do rally inteiro, né? Esse rally eu não tive um bom resultado, assim, fiz dias bons, mas esse dia em si eu tive que, a gente fala que é o forfetar, né, que é desistir. Então eu zero, e se não me engano depende do dia, 4 a 5 horas de penalização. Aí tá fora da disputa. Aí já pesa muito. Voltando agora para os Sertões 2024, a gente está chegando, né? Começa nessa sexta-feira lá em Brasília. Eu queria que você explicasse para a galera que está assistindo as diferentes classes de moto que a gente tem. Porque tem moto, você é o atual campeão da Moto 2, é o vice-campeão da geral. Então eu queria que você explicasse para o pessoal que está assistindo a diferença das classes e também das motos das classes. Uhum. Então, são 4 categorias principais, né? A Moto 1, Moto 2, a 3 e a Over 45, que é 45 anos, e tem a Brasil também, que são motos nacionais, né? A Moto 1 é preparação 100% livre, até 500 cilindradas, suspensão pode ir até 52 milímetros, o diâmetro dela. No meu caso, são 450 cilindradas, que é a Moto 2, e 450 cilindradas, motor original, assim, sem muitas alterações. Pistão, taxação, gasolina, essas coisas podem, mas a parte de baixo não pode. A Moto 3 são pilotos, pode-se dizer, novatos, que ainda não tiveram títulos nacionais. Eu fui campeão em 21 da Moto 3 e automaticamente eu subi para a Moto 2, porque a partir do momento que você é campeão nacional, de qualquer categoria da CBM, você não pode correr na 3, tem que subir para 2. E a 45, né, óbvio, 45 anos mais, e a nacional, motos nacionais eu vou ser sincero, eu não sei a cilindrada, se é até 450, mas motos nacionais. Então, assim, entre Moto 2 e Moto 1 não tem uma diferença gigantesca, por isso que a gente consegue brigar com qualquer piloto. Quem é da Moto 2, inclusive, vai ser a categoria mais forte desse ano, né? A gente está com, vou dizer que
4 a 5 pilotos com chance de título, né? O Tomati da Honda, eu, Guilherme Pizotto, Bruno Leles, são esses pilotos que com certeza, pilotos que já fizeram 3, 4 sertões, o pessoal tá vindo bem forte para esses sertões. Maravilha. E para a gente fechar aqui esse nosso bate-papo, queria que você falasse aí as expectativas para esse fim de semana e também manda uma mensagem aí pro pessoal, como é que eles podem te seguir, te acompanhar, não só você, mas né, os pilotos todos da Yamaha que vão estar disputando os sertões esse ano. Vamos, né, claro, defender o título, claro, em primeiro lugar de tudo também a gente tem que curtir, porque é um rally gigante, é o segundo maior do mundo, curtir a atmosfera, curtir cada dia, acelerar com gosto, é o que eu sempre trago comigo, é ser feliz embaixo do capacete, né? Não adianta só ir lá competir. A gente faz amigos, a gente curte o momento, apesar de passar trabalho, a gente ama isso. Então, acima de tudo, a gente fazer um bom rally, todos os pilotos, tanto de carro também, ninguém se machuque, né? Todo mundo saia com seus resultados. E, claro, torcida especial para nós, Azul, eu, Gabriel, no caso, né? Que é o sonho, né? Desde pequenininho, ser campeão da geral. Ano passado foi por pouco, mas tudo é experiência. Obrigado pelo convite. As minhas redes sociais é Gabriel Bruning, né? O Instagram, tem Facebook também. E Yamaha Racing Brasil. Vocês vão estar acompanhando todo o conteúdo que a Yamaha vai fazer, tanto dos pilotos, mecânicos, vai explicar bastante coisa dos sertões. Esse ano a Yamaha vai dar bastante atenção para o público estar entendendo um pouco mais do rally, porque ele é o complicadinho mesmo. Ele tem várias categorias, eles têm as penalizações mínimas que às vezes os pilotos levam e a pessoa fala, como aconteceu isso? Errinhos de navegação, como vai ser os mecânicos. Então acho que vocês acompanhando principalmente o rally, o Yamaha Racing Brasil, vocês vão estar por dentro de toda a equipe, dos pilotos, vai ter entrevista, vai ter vídeo todo dia durante a prova. E também os resultados vão estar nos Sertões, o aplicativo Só Sertões BRB. Eu acho que vocês vão conseguir também acompanhar o dia a dia dos GPS, a gente no meio da especial. Acho que vai ser bem legal também essa cobertura dos Sertões. É isso aí, ó. E repito, eu chego essa semana lá em Brasília, vou estar acompanhando tudo e aqui no podcast a gente vai ter uma cobertura completa também. Inclusive, Gabriel, vou te encher o saco durante os Sertões e a gente vai se cruzar por lá. Claro, vamos. Conto com a torcida de vocês. Obrigado, Guilherme, pela oportunidade. E vamos fazer uma lá também. Vamos fazer uma entrevista lá, vamos deixar o pessoal informado no meio dos Sertões, né? Para eles acompanharem e torcer pela Yamaha. É isso aí, Gabriel. Muito obrigado por esse bate-papo. Boa sorte nos Sertões. A gente se vê essa semana. E agora a gente volta para o estúdio para o fechamento do podcast. Tchau, tchau. Obrigado. Fausto, sei que você já tem experiência de cobrir Sertões na íntegra, igual eu vou fazer esse ano, mas é uma emoção diferente, né? A gente fala muito da cobertura de circuito, etc., mas rally é um monstro completamente diferente, né? É uma aventura colossal, Gui, prepare-se, né, para ficar empoeirado aí nos próximos dias, mas vale muito a pena. O nosso Brasil é impressionante, o interior do Brasil, os sertões do Brasil são maravilhosos, as pessoas são muito hospitaleiras e para os pilotos é um desafio grande, né? Serão 2.500 quilômetros de especial cronometrada, de mão no fundo o tempo todo. E para os pilotos de moto é ainda mais desafiador, porque ao contrário dos carros, né, que tem navegador, os pilotos de moto eles têm que fazer navegação e pilotagem simultaneamente, ler a planilha, prestar atenção nas armadilhas do percurso, né, nos erros que acabam definindo a pontuação de cada etapa. É um grande desafio. O Gabriel Bruning está muito bem preparado para isso. A equipe Yamaha tem vitórias recentes nos Sertões, né, com o Adrian Mettig e também com o Ricardo Martins. Então, boa sorte para todos os competidores, que ninguém se machuque, que a coisa seja uma grande aventura com final feliz. E também a gente vai contar com os seus boletins luxuosos aqui no podcast. Vai ser realmente muito interessante de acompanhar. Vai sobreviver, Guilherme? Tô animado, vamos nessa. É isso aí. Fausto, mais um podcast tratando aí de diferentes disciplinas hoje. Motovelocidade, motocross e Rally dos Sertões, que terá destaque, obviamente, aqui no podcast nas próximas semanas. Só o seu brap derradeiro.
Pois é, fico muito satisfeito com esse cardápio variado e que os próximos sejam da mesma maneira, com tanta importância e com tanta diversão para todos nós. Valeu, rapaziada, aquele abraço. Acelera, Brasil! Guilherme, represente-nos devidamente nos Sertões. É isso aí, eu estarei, como eu falei, né, presente nas próximas 2 edições, mais à distância, produzindo conteúdo e, claro, acompanhe a nossa cobertura completa dos Sertões, não está limitado só ao podcast, acompanhe o motorsport.com no site, nas redes sociais, que eu vou trazer aí bastante bastidores, entrevistas com pilotos, trazer aí tudo que vai estar rolando nos Sertões 2024. Dado o recado, a gente se vê na próxima edição do podcast. Um grande abraço. Tchau, tchau.